Okay, our topic this morning Nosso tópico desta manhã is the only hope for peace. é a única esperança para a paz. We talk about peace, we're talking about two kinds. Quando falamos de paz, estamos falando de dois tipos de paz. Peace of individuals Paz de indivíduos in their heart em seu coração and peace among the nations. e paz entre as nações. We don't take time to turn to it, but Colossians 1:21 says, Nós não precisamos abrir, mas Colossenses 1:21 diz: before you got saved, antes de vocês serem salvos, you Colossians were enemies in your mind by wicked works. vocês colossenses eram inimigos em vossa mente pelas obras ímpias que vocês praticavam. We are the enemies of God. Nós somos inimigos de Deus. The scripture tells us, A Bíblia nos diz, and we believe it, e nós cremos nisso, that Christ made peace by the blood of his cross. que Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. That doesn't mean he brought peace to the world, Isso não significa que ele trouxe paz ao mundo, but he brought peace to the heart, mas ele trouxe paz ao coração do indivíduo, so that we are no longer the enemies of God. de forma que não somos mais inimigos de Deus. We'll talk about that toward the end if we get to it. Nós vamos falar sobre isso mais ao final. But now turn to Jeremiah 16 Abram, por favor, em Jeremias 16. and look at verse 5 first, just the last part of it. For I have taken away my peace from this people, saith the Lord God, even loving kindness and mercies. A segunda parte do versículo, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Jeremias 16, 5b. Let's read a few more verses here. Alguns outros versículos aqui. He's pronouncing judgment upon Israel. Ele está pronunciando juízo sobre Israel. Verse 12, he says, you've done worse than your fathers. No versículo 12 ele diz, vocês fizeram pior do que os seus pais. You're walking after the imagination of your evil heart, Vocês andam segundo a dureza do seu coração maligno. and you don't listen to me. E vocês não me ouvem mais. Verse 13, I will cast you out of this land. Versículo 13, lançar-vos-ei fora desta terra. End of the verse, I will not show you favor. No final do versículo, porque não usarei de misericórdia para convosco. You understand that any blessing Israel had came from God. Lembre-se que qualquer bênção que Israel teve veio de Deus. If God withholds that, Se Deus retiver essa bênção, they're in real trouble. aí eles estarão encrencados. Go down to verse 15. Versículo 15. Let's better read from verse 14 to 15. Vamos ler os versículos 14 e 15. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu vos farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. So notice, at the very time that God is pronouncing judgment, Repare que ao mesmo tempo que Deus está pronunciando o juízo, He's also promising forgiveness and blessing. Ele também está prometendo perdão e bênção. Now, these are very interesting verses. São versículos muito interessantes. You get the same thing in chapter 23, verses 7 and 8, but we won't turn there yet. Mesma coisa wanna no stay capítulo here. 23, versos 7 e 8, mas não precisamos abrir lá agora. You see, we have people in the church today who believe in replacement theology. Há pessoas que hoje em dia creem na teologia da substituição. They believe the church has replaced Israel. Eles creem que a igreja tomou o lugar, substituiu a Israel. And they say Israel is of no longer any significance. It's no longer of any significance. E dizem que Israel hoje não tem mais sentido, não tem mais propósito bíblico. They're finished. Acabaram. Now, think. Pense mais uma vez. You know what the Bible says. Você sabe o que a Bíblia He diz? gave them this land by an everlasting covenant. Ele deu essa terra a eles por uma aliança perpétua. That's Genesis 17. Gênesis 17.
1 Chronicles 16. 1 Crônicas 16 Many other scriptures. e muitos outros textos bíblicos. And remember, we said it yesterday, I think. Ontem nós dissemos, If everlasting doesn't mean everlasting there, se perpétuo não significa perpétuo nesse texto da Bíblia, then maybe it doesn't mean everlasting when we're promised everlasting life. então quando nos é prometida na Bíblia vida eterna, quem sabe eterno não seja eterno. You just can't play games with the Bible. Não há como você fazer joguinhos com a Bíblia de interpretação. Now, one of the leaders of this group was D. James Kennedy. E um dos líderes desse grupo foi D. James Kennedy, He just died que acabou de falecer weeks ago. algumas A few semanas weeks atrás. ago. We give you the details in Judgment Day. No dia do juízo nós damos todos os detalhes sobre isso. I'm sorry they sold out of them, but you can order them. Eu sinto que eles tenham vendido todos os exemplares, você pode encomendar o seu depois. But this seminary in Florida put out a document a few years ago. Mas o seminário dirigido por James Kennedy na Flórida elaborou um documento alguns anos atrás. Seminary that D. James Kennedy founded, the Knox Seminary. O seminário que ele fundou, chamado Seminário Knox. He was the president. Ele era and so forth. presidente desse seminário. And we quote you what they said. E nós vamos citar exatamente o que eles disseram. Oh, they say that there's not a verse in the Bible that would indicate that any particular people have a particular piece of land that God gave to them. Eles disseram que não existe nenhum texto bíblico que indica que um povo peculiar tem uma terra peculiar dada por eles na Bíblia. Oh, that's simply a flat-out lie. Isso é uma mentira sem tamanho. And then another section in that document. Outra parte desse documento, By the way, the document was signed by many Christian leaders, more than 70 of them. na verdade, esse documento foi assinado por mais de 70 líderes evangélicos mundialmente reconhecidos. It says, all of the promises God gave to Israel were fulfilled about the land were fulfilled in the days of Joshua. Eles disseram que todas as promessas que Deus deu para Israel com relação à terra foram cumpridas na época de Josué. Think. Pense um pouquinho. I keep saying that because people don't think. Eu continuo falando isso porque as pessoas não param para pensar. Joshua died at the age of 110. Josué morreu aos 110 anos de idade. God's promises about the land are eternal. As promessas de Deus sobre aquela terra são eternas. They couldn't have been fulfilled in the days Não of Joshua. poderiam ter sido cumpridas nos dias de Josué. The Bible says so much about the land. A Bíblia fala tanto sobre aquela terra. Talks about a great kingdom that will be established. Fala sobre um reino que será estabelecido. In Genesis 15, Em Gênesis 15, that kingdom will be from the river of Egypt to the great river Euphrates. diz que esse reino será do rio do Egito até o grande rio Eufrates. That was not established in the days of Joshua. Isso não foi estabelecido, conquistado na época de Josué. We're just reading it. God said, I'm going to cast you out of this land. Nós estamos lendo aqui que Deus diz, eu vou expulsar vocês dessa That terra. didn't happen in the days of Joshua. Isso não aconteceu nos dias de Josué. Very significant what he says here. É muito interessante o que ele diz aqui, muito importante. And in Jeremiah 23. Em Jeremias 23. Same thing. He says the É a same mesma thing. coisa que Jeremias 16. The day is coming Chegará o dia when the big news won't be, blessed be the Lord who brought his people out of Egypt, bendito seja Deus que tirou o seu povo do Egito, but blessed be the Lord who brought his people back from all the nations where he had scattered them. mas bendito seja Deus que trouxe de volta todo o seu povo de todas as regiões da terra para onde os dispersou. The Bible is very clear. A Bíblia é muito clara. You cannot go astray if you follow it. Não dá para você se desviar se você seguir corretamente a Bíblia. I love the Bible. Eu amo a Bíblia. We happen to be in those days that it talks about. Nós estamos vivendo os dias dos quais esse texto fala. Jews have been scattered everywhere. Os judeus foram espalhados por toda a terra. And in Israel today, you have Jews who have come back from more than
100 nations. E hoje você tem em Israel judeus que vieram de mais de 100 países. A fulfillment of an amazing prophecy. É um cumprimento de uma profecia magnífica. See, somebody says, why do you believe in God? Se alguém perguntar para mim, por que é que você crê em Deus? Well, I'll give you a lot of reasons. Eu dou muitos motivos para essa pessoa. But here's the big one. Mas o grande motivo é o seguinte: Israel, Israel, the Jew. o judeu, God has made them his sign. Deus fez desse povo o seu sinal. He foretold through his prophets everything that would happen to them. Ele predisse através dos seus profetas tudo o que haveria de acontecer a Israel. And it has happened. E aconteceu. Now, did Jews come back from many nations Os judeus voltaram de muitas nações to where God had scattered them para onde Deus os havia espalhado in the days of Joshua? nos dias de Josué? No, of course not. Não, é claro que Then não. how can you got any brains and you believe the Bible? How can you say all God's promises to Israel were fulfilled in the days of Joshua? Então, se você tem um pouquinho de massa cinzenta e você crê na Bíblia, como é que você pode dizer que as promessas de Deus para Israel foram cumpridas nos dias de Josué? Because these people have an idea. Porque essas pessoas têm uma ideia fixa. They're going to try to force it no matter what the Bible says. E eles vão tentar forçar essa ideia fixa, não importa o que a Bíblia diga. So, we have Condoleezza Rice, Temos, por exemplo, a Condoleezza Rice, United States Secretary of State. secretária de Estado norte-americana. I don't know, I'm out of touch. Is she still over there in the Middle East? Eu estou sem contato com as notícias. Ela ainda está lá no Oriente Médio esses Yeah. dias? Deve estar. She's still over there. She's going to bring peace. Ela ainda está lá e o negócio é que ela vai costurar essa paz. Bush is determined to leave a legacy. O presidente Bush está determinado de deixar um legado. He's the man who brought peace between the Jews and the Palestinians, so-called. O homem que trouxe a paz entre os judeus e os chamados palestinos. It will not happen. Bush will not cause it Não to happen. acontecerá. Bush não conseguirá com que isso aconteça. And how are they going to bring this about? E como é que eles vão fazer com que isso aconteça? Israel, give them more land. A mecânica é sempre essa: Israel, abra mão de mais território. Divide Jerusalem. Dividam Jerusalém. We talked about the Palestinians, I think, didn't we? Falamos sobre os palestinos. These liars who call themselves Palestinians, let them have part of Jerusalem. Esses mentirosos que se autodenominam palestinos, deem uma parte de Jerusalém para eles, To be the capital for their Palestinian state. para ser a capital do seu estado palestino, é isso? And God is angry. Deus está irado. It's the city of God. É a cidade de Deus. How many times in the Bible does it call Jerusalem the city of God? Quantas vezes a palavra de Deus chama Jerusalém de a cidade de Deus? God says, this is the city where I have placed my name. Deus diz, essa é a cidade sobre a qual eu coloquei o meu nome. And there was the temple. E lá estava o templo, God's presence was there. a presença de Deus ali He's presente. going to restore that. Ele vai restaurar isso. So, you see, God is called the God of Israel 203 times in the Bible. Como eu já disse, Deus é chamado de Deus de Israel 203 vezes na Bíblia. He has tied his integrity, his name, to Israel. Deus anexou sua integridade, o seu nome, a sua reputação a Israel. Now, suppose Israel no longer existed and they were replaced by the church. Suponhamos que Israel não mais existisse e tivesse sido substituída pela igreja. That'd be rather embarrassing to the God of Israel, wouldn't it? Isso seria um tanto embaraçoso para o Deus de Israel, não é mesmo? It's not going to happen. Não vai acontecer. But they're determined to make it happen. Mas eles estão determinados em fazer com que aconteça. Now, by the way, both Bush and Condoleezza Rice claim to be Christians. Aliás, tanto Bush como Condoleezza Rice alegam ser cristãos. Condoleezza Rice believes in replacement theology. A Condoleezza Rice crê na teologia da substituição. She believes the church has replaced Israel. Ela crê que a igreja tomou o lugar de Israel. Well, that's not going to make her very favorable towards Israel. Isso não vai fazer com que ela seja muito favorável para com Israel. I don't think we looked at Joel chapter 3. We did briefly. Did we? Yeah, briefly. We already looked at Joel 3 briefly. Okay. Nós já citamos brevemente Joel capítulo 3. Take another quick look.
Mais uma olhada breve a esse texto. Hosea, Joel. This was chapter 3, verse 2. Versículo 3, verso Yes, 2. yes, we did look at this briefly. God said, I'm going to gather all nations. I'm going to bring them to the valley of Jehoshaphat. That's right next to Jerusalem. Eu vou juntar as nações e trazê-las ao vale de Josafá, I'm going to punish them for two things. e vou puni-las por dois motivos. They scattered my people everywhere. Eles espalharam por entre os povos o meu povo. That's anti-Semitism. Isso se chama antissemitismo. And they divided my land. E eles dividiram a minha terra, a minha herança. You understand Repartiram a minha terra. this is God's land. Aquela terra é terra de Deus. Go back to Leviticus 25 Abra em Levítico 25, and verse 23. versículo 23. Levítico 25, 23. God says the land shall not be sold forever. In other words, you don't divide it up. You don't give it to others. Deus diz também: a terra não se venderá em perpetuidade, For the land is mine. porque a terra é minha. President Bush, O presidente Bush, Condoleezza Rice, Condoleezza Rice, this is God's land. é terra de Deus. And you better be careful what you try to do with it, É melhor vocês cuidarem com o que vocês tentam fazer lá, because you are heading for judgment. porque vocês estão prestes a receber That's juízo de what God Deus. says. É o que Deus diz aqui. I'm going to punish the nations. Eu vou punir as nações They divided my land. se eles dividirem a minha And you terra. know UN Resolution 181. Vocês conhecem a resolução It's 181 das It's Nações called, Unidas. sorry, it's called the United Nations Partition of the Land. Chama-se o dividir da terra feito pelas Nações Unidas. É o nome da resolução. And they chopped that land and they gave Israel 13%. E eles dividiram essa terra e deram 13% dela a Israel. Every peace proposal. Todas as propostas de paz. What's the basis of every peace proposal since? Qual é a base de qualquer proposta de paz que foi feita desde então? Israel, give them more land. Israel, dê mais terra para eles. And I can tell you, God is angry. E eu posso dizer para vocês, afirmar que Deus está irado. We'll talk about that in a few moments. Falaremos disso daqui a pouquinho. The nations of this world will be punished. As nações desse mundo serão punidas. And we talked about it yesterday. Ontem falamos nisso. That includes Brazil, E inclui o Brasil, includes the United States. inclui os Estados It Unidos, says all nations. diz todas as nações. You look at Zechariah, well, we don't have time to turn to it, but Zechariah 14:1 says the same thing. Mas Zacarias 14:1 diz a mesma coisa. I'm going to bring all nations against Jerusalem. Eu trarei todas as nações contra Jerusalém. Okay, so we got a situation Então, nós temos uma situação crítica nas mãos, where we are heading for judgment. onde estamos rumando para o juízo. You know, God has been very patient Deus tem sido muito for paciente a long time, durante muito tempo, but He's had it. mas Ele já está com a paciência esgotada, digamos assim. Jesus said, again, we can't turn these verses, we don't have the time, but Luke 21, verse 24. Nós não podemos abrir nesses textos, não temos o tempo, mas Jesus diz em Lucas 21, 24 o seguinte: See, I prove the Bible by prophecy. eu disse para vocês que eu provo a Bíblia como verdadeira através da profecia. Nobody can deny it. Ninguém pode negar essas These are coisas. not vague statements. Não são afirmativas vagas. These are very specific, very precise. São muito específicas, muito precisas essas afirmações. Jesus said, Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Jesus disse que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Did that happen? Isso já aconteceu? Is it still true today? Ainda é verdade hoje? Well, let me tell you something else about UN Resolution 181. Eu vou falar uma outra coisa sobre essa resolução 181 da ONU. If I can find it, I think I just lost it. Se eu puder achá-la aqui nos manuscritos. Yeah. Okay. It says, Jerusalem, the city of Jerusalem
shall be established as a corpus separatum under a special international regime. Ela diz que a cidade de Jerusalém será estabelecida como um corpus separatum sob um regime internacional especial. The United Nations says Israel will not have control over Jerusalem. As Nações Unidas dizem: Israel não terá controle sobre Jerusalém. Yeah, but Israel has declared this is our capital, not to be divided. E Israel tem decretado que aquela é a capital dela, que não deverá ser dividida. So you had another resolution Então houve uma outra resolução from the da United ONU, Nations saying, Israel, you're going against the world. que dizia: Israel, por isso você está indo contra o mundo. That can't be your capital. Essa não pode ser a sua capital. And the UN demanded that any nation that had its embassy in Jerusalem must remove it. E com essa resolução, as Nações Unidas exigiram que qualquer nação que tivesse sua embaixada em Jerusalém a removesse de Jerusalém. I wish I could find it, but I think you have 2 or 3 nations who still have their embassy there. Eu gostaria de achar aqui no manuscrito do livro, mas há 2 ou 3 nações que ainda têm a sua embaixada em Jerusalém. Very small nations. Nações muito pequeninas. I think Costa Rica is one of them. Eu creio que uma delas é a Costa Rica. The United States does not have its embassy there. Hoje em dia, os Estados Unidos não têm mais a sua embaixada em Germany Jerusalém. doesn't. Brazil doesn't. A Alemanha não tem, o Brasil não tem. Jesus said Jesus disse: the Gentiles are going to have control of this city, Jerusalem, os gentios vão ter controle dessa cidade, Jerusalém, until all is fulfilled. até que tudo se cumpra. Now, in Judgment Day, we give you a lot of statistics. No dia do juízo, várias estatísticas são fornecidas. Oh my goodness, I thought I had a page on that, but I can just tell you a little bit about it. Eu achei que estivesse com a página, mas vou dizer de memória alguma coisa. You remember when Pope John Paul II went there a few years ago? Você se lembra quando o Papa João Paulo II esteve em Jerusalém alguns anos This atrás? is the Catholic Pope now. Papa católico romano. He makes a deal with Arafat. Ele faz um trato, um negócio com Arafat. He signs a paper. Ele assina um Jerusalem, documento. Jerusalem must not be under the control of Israel. Jerusalém não deve estar debaixo do controle de Israel. The European Union continues to say it. A União Europeia continua dizendo isso. The United Nations continues to say As it. Nações Unidas continuam dizendo isso. And so far, Israel has stood firm. E ainda assim, Israel continua firme. This is the city of David. É a cidade de Davi. Unfortunately, they don't say this is the city of God. Infelizmente, eles não dizem esta é a cidade de Deus. 30% of the Israelis are atheists. 30% dos israelitas, os israelenses, são ateus. They're going to have to come back to God. Eles vão ter que se voltar para Deus. The Israeli was interviewing me yesterday, I think. An Israeli was interviewing me here yesterday. Um israelita estava me entrevistando ontem. And he said, well, but don't you love Israel? What would be your advice to Israel? Ele disse: o senhor não ama Israel? Qual seria o seu conselho para Israel? Shouldn't Christians support Israel? Os cristãos não deveriam dar apoio a Israel? Well, I said the best support I could give them is to give them a piece of advice. Eu disse: o melhor apoio que eu posso dar a Israel é dar para eles um conselho. Get back to the God of your fathers. Voltem-se para o Deus dos seus pais. Get back to His Word. Voltem para a palavra desse Deus. Repent Arrependam-se. and obey. Obedeçam. You say, well, you didn't tell them about the Messiah. Aí ele vai dizer: mas o senhor não falou nada sobre o If Messias. they read what their prophet said, Mas se eles lerem o que They'll os come to the profetas Messiah. deles disseram, eles vão voltar para o Messias. Paul preached the gospel out of the Old Testament. Paulo pregava o evangelho a partir do Antigo Testamento. I have a friend, a Jewish friend, Israeli in fact. Eu tenho um amigo judeu, He'd never read the New Testament. ele nunca leu o Novo Testamento. He came to Christ through reading the Old Testament. Ele veio a Cristo através da leitura do Antigo Testamento. If there's going to be peace, Jesus Christ is going to have to bring it. Se houver paz, será Jesus que terá que trazê-la. So Bush wants to leave a legacy. Então Bush quer deixar um legado. Oh, he wants to have a record that his
administration brought peace to Jerusalem. Ele quer ter registrado na história que durante o seu governo paz foi trazida para Jerusalém. If he continues the way he's going, he does not realize what a horrible legacy he is leaving. Se ele continuar no rumo que ele está indo, ele não percebe o terrível legado que ele terá deixado para trás. Well, because not only Condoleezza Rice, but many of Bush's advisors are replacement theologians. Não apenas a Condoleezza Rice, mas vários dos conselheiros políticos de Bush adotam a política da substituição. Okay, let's turn to Daniel, Abram em Daniel, por favor. chapter 9. You all know these verses. Capítulo 9, um texto bem conhecido. And well, in chapter 8, let's take a quick look. Primeiro vamos olhar no capítulo 8, rapidamente. I'm talking about the Antichrist, actually. Falando sobre o anticristo, And verse 25, o versículo 25, it says, he will speak great words against the Most High. diz que ele proferirá. Oh, wait a minute, I'm in chapter 7, sorry. Verse 25, Versículo 25, he will magnify himself in his heart, ele se engrandecerá em seu coração and by peace shall destroy many. e pela paz destruirá a muitos. He's going to stand up against the prince of princes. Ele vai se opor ao príncipe dos príncipes, That's Christ. Jesus Cristo. This is Armageddon. Nós estamos falando aqui do Armagedon. And he's going to come against God. E ele vai vir contra Deus. And Jesus Christ is going to intervene, and we'll come to that in a moment. Jesus Cristo vai intervir, nós já vamos chegar a isso daqui a pouco. If we go over to chapter, see, by peace he will destroy many. Pela paz destruirá a muitos. A false peace, Uma falsa coming. paz virá. and that will be the undoing of Israel because they will believe the Antichrist. E isso será o problema de Israel, porque eles crerão no anticristo. In chapter 9, 27, No capítulo 9, verso 27, he shall confirm the covenant with many for 1 week. ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. What's the word there? Is it Yeah. enforce or confirm? He will make firm. Make firm. Yeah. Okay, so it sounds like there's a peace deal that's already in place. Então, o que nós temos aqui é a ideia de que já existe uma paz que está no seu lugar, digamos assim. Now, again, my Israeli friends who know Hebrew, Novamente, os meus amigos israelitas que conhecem o hebraico, they tell me what I don't need to know Hebrew to understand. eles me dizem o que eu não preciso conhecer do hebraico para entender. He will enforce this. Ele fará com que isso seja realmente imposto. That's what the Hebrew says. É o que o hebraico diz. He will force this on the world. Ele forçará isso sobre o mundo. See, we're going to have a peace deal. Nós teremos um tratado de paz. That's what Condoleezza Rice wants to establish. É o que a Condoleezza Rice quer fazer nestes It will be a dias. false peace. Será uma falsa paz. There's no authority on this earth who could enforce that. Não há autoridade nesse mundo que possa garantir essa paz, fazer com que ela aconteça. But an authority against whom no one can make war is coming. Mas uma autoridade contra a qual ninguém pode fazer guerra está por vir. Antichrist. O anticristo. And he will force the world to obey this. E ele forçará o mundo para obedecer esse tratado de paz. So you make this peace deal, the Antichrist is coming very soon. Então o anticristo está por chegar, porque esse negócio de paz está por aí a todo tempo. But then the Prince of Peace, Mas aí It's o coming. príncipe da paz virá. he is the one, he won't enforce that covenant. Esse príncipe da paz não irá forçar esse tratado de paz. He will establish peace over all the world. Ele trará a verdadeira paz ao mundo. But again, in a sense, it's a false peace Mas, novamente, essa paz é uma falsa paz. because there has to be peace in the heart. Porque tem que haver paz no coração
Jesus Christ will rule with a rod of iron. Jesus Cristo regerá o mundo com cetro de ferro. He will make the world obey. Ele fará com que o mundo obedeça. The lion will lie down with the lamb. O leão se assentará ao lado do cordeiro. It will be seem like a perfect world. Será como que um mundo perfeito. Some people think that the millennium, then, that must be the kingdom of God that we're looking forward to. I'm sorry. Some people think the millennium is the kingdom of God we're looking forward to. Alguns acham que o milênio é o reino de Deus que nós esperamos, que nós antecipamos. That is not the ultimate kingdom. We know that. Esse não é o reino final, nós sabemos disso. How do we know that? Como é que sabemos disso? Think. Pense, Go to your Bible. volte para a sua Bíblia. Even Nebuchadnezzar said, his kingdom is an everlasting kingdom. Até Nabucodonosor disse que o reino dele é um reino eterno. Isaiah 9:7 says, of his kingdom and peace there will be no end. Isaías 9:7 diz que o reino dele e a sua paz não terão fim. Does the millennium end? O milênio acaba. How does it end? Como é que ele acaba? With a war. Com uma guerra. Well, that can't be the ultimate kingdom then. the Então kingdom of esse God. não pode ser o reino final de Deus. Paul says, 1 Corinthians 15, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Paulo diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. There will be flesh and blood people there. Haverá gente de carne e osso no milênio. The Jehovah's Witnesses think they'll be there in the kingdom. As testemunhas de Jeová acham que elas vão estar no milênio. They name their churches Kingdom Hall. Então eles chamam as suas igrejas de salão do reino. What did Jesus say? O que Jesus disse? Except a man be born again, he cannot even see, much less enter the kingdom of God. A menos que o homem nasça de novo, ele não pode ver, imagine entrar no reino de Deus. So what is the millennium? Então o que é o milênio? Oh, the king is going to reign, O rei haverá de reinar, but he will not yet reign in everyone's heart. mas ele ainda não estará reinando no coração de todos. Satan is locked up. Satanás estará preso a essa altura. Everyone must behave, Todos terão que se comportar, but they don't want to behave. mas eles não querem se comportar. And as soon as Satan is loosed, he deceives them, and like the sand of the sea, they come against Jerusalem. E logo que Satanás for solto, ele voltará a enganá-los, e como a areia do mar, eles se voltarão contra Deus novamente. And then we have a new heavens and a new earth and the real eternal kingdom of E aí, God. depois de Deus agir e destruir tudo isso, teremos novos céus e nova terra. Okay, so that's where we're going. Então, esse é o rumo em que estamos indo. Now, let's turn to Ezekiel, Vamos abrir em Ezequiel Ezekiel 38. 38, Okay, this is a very familiar passage. um texto muito conhecido, Controversial passage, believe it or not. um texto muito controvertido. I speak at many prophecy conferences. Eu falo dele em muitas profecias, And I can- muitos eventos de profecia como este. I can tell you, among all the prophecy teachers in America at least, Eu posso dizer para vocês que, pelo menos dentre os professores de profecia nos Estados Unidos, I am in a very small minority. eu pertenço a uma minoria bem pequenininha. They all say, oh, Ezekiel 38, that's a preliminary war. Eles dizem que Ezequiel 38 é uma guerra preliminar. Oh, that couldn't be Armageddon. Não poderia ser o Armagedon. Well, I'll prove to you it's Armageddon. Eu vou provar para vocês que é um Armagedon. I've tried to discuss it with some of these people, but they've got their minds made up. Eu procuro discutir isso com algumas dessas pessoas, mas elas estão com a mente fixa na coisa. Verse 11, the Antichrist with his armies, all the world, Versículo 11, o anticristo com seus exércitos, todo mundo, is going to come up to this land of unwalled villages. Is that what it said? virá sobre essa terra de aldeias sem muros. Yes. That's interesting. Interessante. Israel's building a wall. Jerusalém está erigindo um muro. Okay, so I can tell you on the basis of God's word, Então eu posso dizer com base na palavra de Deus the wall, the fence that Israel is building will come down. que esse muro que Israel está erigindo vai ser derrubado. Why would Israel allow that? Por que Israel permitiria isso? Because the Antichrist, you can't argue with him. He will guarantee peace to Israel. Porque o anticristo não há como argumentar com ele, ele assegurará a paz a Israel. Israel will be deceived. E
Israel será enganada. It's pretty clear what this land is and who these people are. É muito clara quem é essa terra, quem é este povo. The middle of verse 12. These are the people that have been gathered out of the nations. O texto diz que essas pessoas foram aquelas que ele se congregou dentre as nações. O povo que se congregou dentre as nações. So this is Israel. Então, é Israel. We have to move fast. Temos que ir rapidamente End aqui. of verse, verses 16 and 17, we can't look at them, but you read them. Versículos 16 e 17, depois vocês leem. It's very clear God is bringing these people É muito there. claro que é Deus que está arrebanhando esse povo. Well, you say that it's God's fault. He brings them there. Aí você diz, não, então a culpa é de Deus, Ele é que está arrebanhando esse povo. He does not give anyone the evil desire to destroy Israel. Ele não dá a ninguém o desejo maligno de destruir Israel. How does he bring them there? Então como é que Ele os traz ali? He's going to withhold he's going to withhold his restraint from these nations. Ele vai He's going to take back his restraint. He will ele no vai longer restrain. remover a restrição, o segurar desse povo contra Israel, digamos, que hoje existe. So here come all the nations of the world against Israel. Então todas as nações do mundo virão contra Israel. God is not restraining them. Deus não estará restringindo mais essas nações. He allows them to come. Ele permitirá que elas venham. And then, verse 18, the language becomes frightening. Aí no versículo 18 a linguagem se torna amedrontadora. The God of Israel says, the end of the verse, my fury shall come up in my face. Diz o Deus de Israel no final do versículo, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. God's anger is growing. A ira de Deus está crescendo. The nations of this world are defying him. As nações desse mundo estão desafiando a Deus. God says, these are my people. Deus diz para eles, este é o meu povo, This is my land. é minha terra, I gave it to them. eu dei para eles. Jerusalem is a place where I put my name forever. Jerusalém é o lugar onde eu coloquei o meu nome para It's sempre. my city. É minha cidade. And you are defying me. E vocês estão me desafiando. You are dividing this. Vocês estão dividindo essa terra. You're even going to give Muslims part of Jerusalem. Vocês vão chegar a dar até parte de Jerusalém a muçulmanos. Finally, the day comes, God says, I have had it with this world. Chegará um momento em que Deus diz, acabou, minha paciência esgotou com esse mundo. As he said to Israel, I sent my prophets. Assim como ele fez com Israel, eu enviei os meus I profetas. pleaded with you. Eu implorei com vocês, And you would not heed my pleading. mas vocês não deram ouvidos aos que meus profetas So, disseram. I'm going to punish you. Eu vou punir vocês. Cast you out of the land. Eu vou expulsar vocês But da I'm going to terra. bring you back. Mas eu vou trazer vocês de volta. And I'm going to restore you. E eu vou restaurar But in vocês. the process, Mas nesse processo, you are going to go through the worst time Israel ever had. vocês passarão pela pior época que Israel já teve na sua história. Jeremiah, well, just hold your finger here in Ezekiel. Marque aqui Ezequiel Go, 38 go back to Jeremiah 30. e vá para Jeremias 30. See what God says. Volte para Jeremias 30 para ver o que Deus diz ali. Well, we can't read anything but just one verse. But you read it in your leisure. Nós não podemos ler senão um versículo, mas leiam na sua hora silenciosa. It says that day, this is the day of the Lord, Está falando do dia do Senhor. it's the time of Jacob's trouble. É o momento da angústia de Jacó. The time of Jacob's trouble. O momento da angústia de Jacó. Be the worst time Israel has ever faced. Será o tempo da angústia de Jacó, o pior tempo que Israel já experimentou. You understand? The time of Jacob's O trouble. texto diz aqui, é tempo da angústia de Jacó, é bem específico. This is the worst ever. É o pior que Israel já passou. But God says, I'm going to save you. I'm going to rescue you. Mas Deus diz, eu vou salvar vocês. And read verse 11. Aí no versículo 11 ele diz, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. He says,
I'll make a full end of the nations where I scattered you. Ele diz, eu vou acabar com as nações entre as quais eu espalhei vocês. But I will not make a full end of you. Mas eu não vou acabar com vocês. But I'm going to punish you. Eu vou punir vocês. You're not going to escape my punishment. Vocês não vão escapar do meu castigo. And Zechariah 13 tells us 2/3 of all Jews. Zacarias 13 nos dá conta que 2/3 dos judeus morrerão nessa época. Jesus tells us, and Paul tells us, Jesus nos diz, Paulo nos alerta, the 1/3 who come through. que aquele 1/3 que sobrar, In other words, all those Jews who are alive when the Messiah returns. ou seja, todos os judeus que estiverem vivos quando o Messias retornar. Zechariah 12:10, they will look on me whom they have pierced. Zacarias 12:10, olharão para mim a quem traspassaram. Interesting language. Uma língua interessante, uma linguagem interessante. In Psalm 22, you have the Hebrew, the piercing of the hands and feet. No Salmo 22, nós temos aquele quadro do perfurar das mãos e dos pés do Messias. Zechariah 12:10, it's a different word, Hebrew word. Em Zacarias 12:10 é uma palavra hebraica diferente. The piercing to the death. O perfurar que levou o Salvador à You could morte. ask the Jehovah's Witnesses or a Jew, Você pode perguntar tanto para as testemunhas de Jeová como para os judeus. when was your Jehovah pierced? Quando o seu Jeová foi perfurado? This is Jehovah speaking. Isto aqui é Jeová que está falando. They will look on me whom they have pierced. Olharão a mim a quem traspassaram. And then Jehovah says, and they will mourn because of him. E aí o texto diz, Jeová diz, e eles prantearão por causa dele. He and I are one. Ele e eu somos um. Jesus said, I and my Father are one. Jesus disse, eu e meu Pai somos um. So, back to Ezekiel 38, Voltando para Ezequiel 38, verse 18, my fury shall come up in my face. e o versículo 18 diz, a minha indignação será muito grande. Literalmente subirá o meu rosto. Frightening language. Uma linguagem aterrorizante. The end of verse 19, there will be a great shaking in the land of Israel. Final do versículo 19, será fortemente sacudida a terra de Israel. So Israel is the center of this shaking. Israel será o epicentro desse sacudir de Deus. And it's going to shake the whole world. Na verdade, vai sacudir o mundo inteiro. You've never read of anything like this. Nós nunca lemos de nada parecido antes. The fish of the sea, the fowls of heaven, the beasts of every creeping thing is going to tremble. O texto diz, versículo 20, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos irão tremer. This is not a preliminary war. Isso aqui não é uma guerra preliminar. This is the grand finale. Esse aqui é o grande final. This is Armageddon. Isso aqui é Armagedon. What's going to cause them to tremble? O que fará com que eles tremam? They're going to tremble at my presence. Eles tremerão da minha presença, Deus está dizendo. God is coming back to this earth. Deus voltará para esta terra. They will look on me whom they pierced. Eles olharão para mim a quem traspassaram. Israel will at last realize, oh, this is our God. Finalmente Israel reconhecerá, este é o nosso Deus. He became a man. Ele se tornou homem. He died for our sins. Ele morreu pelos nossos pecados. And we have rejected him. E nós o rejeitamos. And they will all repent. E eles todos se arrependerão. It'll be a time of weeping, as Zechariah 12 tells us, never before in Israel's history. E Zacarias 12 nos dá conta que será um tempo de pranto como nunca houve em Israel. Okay, then, what about Israel? E o que dizer de Israel então? The nations are going to be punished. As nações serão punidas. Chapter 39 is still the same war. Capítulo 39, ainda falando da mesma guerra. Now it turns the focus to Israel. Agora o foco se volta para Israel. In verse 7, God says, I'll be known in the midst of my people. I will not let them pollute my holy name anymore. O texto diz, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Israel will never again, after that day, do anything that would anger God or would bring a reproach upon him.
Israel, a partir desse dia, não fará mais nada que possa trazer a infâmia ao nome de Deus. That's not a preliminary event. Isso aqui não é evento preliminar. This is Armageddon. Isso aqui é o Armagedon. This is Zechariah 12:10. Zacarias 12:10. Go down to verse just as quickly as we can to verse 22. Veja o versículo 22. The house of Israel shall know that I am the Lord their God from that day and forward. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. This is what the New Testament talks about. All Israel will be saved. É disso que o Novo Testamento está falando quando diz: e todo Israel será salvo. That's Paul. Paulo. In Romans 11:25. And Jesus said, he that endures to the end will be saved. Em Romanos 11:25. E Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. That doesn't mean if you hang on to your salvation to the end, then you'll be saved. Isso não significa que se você se apegar à sua salvação até o fim, você será salvo. It's talking about the Jews, everyone who is still alive. Está falando dos judeus, todos os que estiverem vivos no fim, will be born again. They will realize who the Messiah is. Nascerão de novo, eles reconhecerão quem é o Messias. Now the language becomes really amazing. Agora a linguagem se torna realmente surpreendente. But all the Bible hangs together. Verse 29. Versículo 29. Go ahead and read that. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. I've poured out my spirit upon the house of Israel. Pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. God talks about that. I'll give you the spirit of repentance and of weeping. Deus diz que dará a eles o espírito de arrependimento, de lamento, de choro. I'll give you a heart of flesh to replace your heart of stone. Eu vou dar para vocês um coração de carne para substituir o seu coração de pedra. Now look at verse 28. Veja o versículo 28. Read that one. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem. Know that I am the Lord their God. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Which caused them to be led into captivity. Que faz quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro e tornei a juntar vocês na sua própria terra. Now notice this. E repare no seguinte: I have left none of them anymore there. E que lá não deixarei a nenhum deles. The Jews have come back from more than 100 nations to Israel. Os judeus já têm voltado de mais de 100 nações para Israel. There's still a lot of them left there. Ainda há muitos que não voltaram. God says the day is coming. Ele diz que o dia I won't leave one Jew anywhere voltará, outside of Israel. que ele não deixará um judeu sequer fora de Israel. They all will be brought back Todos serão trazidos de to their own volta land. para sua própria terra. Okay, now quickly as we can. Matthew 24. Mateus 24. We need to know the Bible. It will give us the answers. Precisamos conhecer a Bíblia porque ela nos dá as respostas. Matthew 24, if we went to we can't read it, we're running out of time, but beginning of verse 27. Começando com o versículo 27. There's not going to be some secret coming to this earth. Não será uma vinda secreta de Jesus à terra. Jesus says, if they say he's here, Jesus disse: se eles disserem que ele está or they aqui, say he's there, ou que ele está lá, or he's in a secret place, ou que ele está num lugar secreto, oh no, let's go out in the desert. That's where he is. Vamos para o deserto, que é lá que ele se encontra. No. Não. My presence will be, when I come, it's Quando like eu lightning vier, across this será earth. como um relâmpago. And then verse 29, after the tribulation of those days. Versículo 29. This is Logo not- em seguida a tribulação daqueles dias. It's not a post-trib rapture. Não é um arrebatamento pós-tribulacionista. This is not even a rapture. Isso aqui não é nem um arrebatamento. Revelation 1 verse 7 says, every eye will see him, Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá, and those also who pierced him. e inclusive aqueles que o traspassaram, That's Israel. Israel, And they will all mourn. e eles todos chorarão. And notice verse 31. Aí versículo 31.
He will send his angels. Ele enviará os seus anjos Great sound of a trumpet. com grande clangor de This is trombeta. not the rapture. Isso aqui não é um The arrebatamento. Lord himself comes for us. O próprio Senhor vem Here he's sending his angels para nós no arrebatamento. Aqui ele está enviando os seus to anjos. do what? Para fazer o quê? Gather his elect from the four winds. Que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos. That's what we just read. Acabamos de ler sobre isso. No Jew will be left anywhere. Nenhum judeu será deixado em qualquer parte. They will all be brought back to Israel. Todos serão trazidos de volta a Israel. Okay, well, now when is this going to happen? Quando isso vai acontecer? That's what you're waiting to hear. É isso que vocês estão aguardando para ouvir, eu sei. Turn to Isaiah 66. Isaías 66, por favor. You know, the Bible, I love the Bible. You cannot escape it. You've got to study the Bible. You've got to learn it and know. From Genesis to Revelation. Não há escapatória, nós precisamos conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. If we stick with the Bible, we'll understand. Se nós ficarmos com a Bíblia, nós entenderemos. So, read verse 8. Versículo 8. Go ahead. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhes viessem as dores, deu à luz a seus filhos. We don't even have time to point out all the things the Bible says here. Nós não temos o tempo para salientar tudo que a Bíblia diz aqui. A nation was born Mas nasceu uma nação, instantly. instantaneamente. See, Israel was scattered. They weren't a nation anymore. Eles não eram mais nação, estavam espalhados. Well, in one sense they were. Em certo sentido, eles eram But nação, they've been brought back to their land. mas eles foram trazidos de volta para sua terra. And suddenly, the United Nations, they would never do it today, they vote them to be a nation. E de repente as Nações Unidas não fariam isso hoje em dia, mas votaram que Israel voltasse a ser nação. The United Nations accepts Israel as a member. Aceitaram Israel como membro das Nações Unidas. Even the Soviet Union voted for it. Até a União Soviética votou a favor dessa resolução. You know it would never happen today. Hoje em dia isso jamais aconteceria. The whole world is against Israel. Todo mundo está contra Israel. But at that moment, Mas naquele momento da história, they voted Israel to be a eles nation. votaram que Israel fosse nação. What does it say? O que diz aqui? Well, the next verse. Versículo 9. No, let me go back. I'm sorry, the end of verse 8. As soon as Zion travailed, she brought forth her children. O final do versículo 8, melhor. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. A fantastic book, the Bible. A Bíblia é um livro fantástico. Why did the United Nations, why did these nations who now hate Israel, why did they vote Israel to be a nation? Por que essas nações todas do mundo que odeiam a Israel, naquele momento votaram a favor de Israel se tornar nação? Because of the Holocaust. Por causa do Holocausto. A momentary twinge of conscience. So we let this happen. É, um tocar de consciência momentâneo. Nós permitimos que isso acontecesse. When Zion travailed, she Quando- brought forth. Quando Sião teve as dores de parto, ela deu à luz a seus filhos. The greatest pain Zion ever had. É a maior dor que Sião já teve. 6 million 6 lost at once. milhões de vidas ceifadas. Now, verse 9. Versículo 9. Now, my wife and I, we have 4 children, Minha esposa e eu temos 4 filhos. but we men know nothing about the pain of labor and so forth. Mas talvez não conheçamos nada sobre dores de parto. We kind of learn from our wives. Nós, homens, nós aprendemos da esposa It begins kind of slowly, and que a then coisa começa a vir devagar. then it gets worse. E aí a coisa vai ficando mais And more intensa e frequent. mais frequente. And then something's going to happen. E aí você sabe que alguma coisa está por acontecer. Now, Israel is in the birthing process. Israel está no processo de dar à luz. Birth is a process. O nascimento está prestes a acontecer. Process of pain. Processo de dor. Notice what God says in verse 9. Veja o que Deus diz no versículo 9.
Shall I bring to the birth and not cause to bring forth? Go ahead, read it. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. God says, shall I start this painful birthing process? Será que eu vou começar esse processo doloroso de parto And then stop it? e aí o pararei? No. Não. This is going to go ahead until it is complete. Isso será completado até o fim. Oh, well, maybe, it looks pretty close, but maybe 100 years from now. Aí alguém pode dizer, não, quem sabe a coisa pareça próxima, mas daqui a uns 100 anos, talvez, You've got all the signs nós temos todos os sinais right there. já diante dos nossos olhos. We've come 1900 years to this point. Nós percorremos 1900 anos de história até aqui. Just a couple of other things. Várias outras coisas. Jesus said, Jesus disse in Matthew 24:22, em Mateus 24:22, except those days are shortened, no flesh will survive. a menos que esses dias forem abreviados, nenhuma carne sobreviverá. Now there are people who say, oh, it was all fulfilled in AD 70. Aí alguém diz, não, foi tudo cumprido em 70 depois de Cristo. No, the Romans, they weren't in danger of wiping out all flesh on this earth with bows and arrows and swords and spears. Não, os romanos não estavam aniquilando toda a carne da terra com arco e flecha e espadas. Amazing prophecy by Jesus. Foi uma profecia importantíssima que Jesus Cristo deu. In that day there will be weapons of such destructive power. Naquele dia haverá armas de tal poder de destruição All flesh on the earth could be wiped out. que toda a carne poderia ser aniquilada. And we can do it. E nós podemos fazer isso hoje You em don't dia. even know the power of the nuclear weapons we Nós não have. temos ideia do poder nuclear do arsenal existente hoje em dia no mundo. And then Revelation 13. E aí, Apocalipse 13, Antichrist, he's going to control all banking and commerce with a number. o anticristo vai controlar todo o comércio, todas as atividades bancárias através de um número. That couldn't have happened 100 years ago. Isso não poderia ter acontecido 100 anos atrás. Today we have the technology, the computers to do this. Hoje nós temos a tecnologia, os computadores para fazerem com que isso aconteça. You can't escape Antichrist, it says. Não há como você escapar do anticristo, You don't diz o worship Apocalipse. you won't worship his image, the world police will get you. Se você não adorar a sua imagem, a polícia mundial prenderá você And they will kill you. e matarão você. We have the GPS, global positioning satellites. They can read a newspaper over your shoulder when you're sitting in your backyard. Hoje existe o sistema do GPS, de localização por satélite. Eles conseguem ler um jornal They can por find, satélite que você está sentado num banco de uma praça lendo. Antichrist can find you anywhere. O anticristo poderá encontrar você em qualquer parte do mundo. So there are other things we could talk about. Há outras coisas que poderíamos citar aqui. Seems to me that everything is in place, Me parece que está tudo no seu devido lugar. but the heart of it is Israel, Mas o coração de Israel, and that birthing process has started. o processo do nascimento está começando, já começou. I didn't get to the most important part. Eu não cheguei à parte mais importante. I presume most of you are born again Christians. Eu pressuponho que a maioria de vocês sejam crentes nascidos de novo. You know what the Bible says? Você sabe o que a Bíblia diz? There is no peace, says my God, for the wicked. Não há paz, diz o meu Deus, para os ímpios. The wicked are like a troubled sea that cannot rest. Os ímpios são como um mar revolto que não consegue descansar. We didn't get to some of the verses. Nós não chegamos aos versículos sobre isto. God says, Jeremiah 35, I have a controversy with the nations. Deus diz em Jeremias 35, eu tenho uma controvérsia com as nações. They've been defying me. Eles têm me desafiado. I'm going to punish them. Eu haverei de punir as But nações. he has a controversy with every human being E ele tem uma controvérsia com todo ser humano, because he created us. porque ele nos criou. Very first commandment, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Primeiro mandamento dos 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. You know, I was talking with a Sikh. He was driving me in a limo to the airport. Eu conversava com um Sikh, que era o motorista da condução que me levou para o aeroporto. And I just convict him of his sin.
E eu procurei fazê-lo estar convicto do seu pecado. Oh, he said, I haven't sinned. I haven't done anything wrong. E ele disse, não, eu nunca cometi pecado, nunca fiz nada de errado. Oh, I said, the very first commandment is, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. Eu disse, o primeiro dos 10 mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Oh, he said, I haven't done that for 1 second. Ele disse, he said, I I haven't. have not done that for 1 second. Ele disse, eu não fiz isso por um único segundo. God has a controversy with man. Deus tem uma controvérsia com o We homem. have defied him, Nós o desafiamos. rebelled against Nós him. nos rebelamos contra ele. Have you told him you love him today? E nós somos, é nos dito hoje, Do you love him with all your heart? é nos perguntado hoje, você o ama de todo o seu coração? You see, there's no hope for peace in the heart, Não há esperança para paz no coração, except the same one who's going to bring peace to Israel a não ser através do mesmo que trará a paz a Israel. is going to have to bring peace to your heart. Ele terá que trazer paz ao seu coração. Now, I don't know who you are. Não sei quem você é. You may be a professing Christian. Talvez você seja um cristão professo. Are you really sure if Christ came right now, Você tem certeza que se Jesus viesse nesse momento, you would be taken, você seria levado com ele? or you would be left behind? Ou você seria deixado para trás? See, you can't just make it up. Não é uma coisa que você simplesmente It's fantasia. not a hope-so religion. Não é uma religião do espero que. And it's not about what you can do for God. E não diz respeito àquilo que você pode fazer por Deus. It's all about what Jesus has done for you. Diz respeito a tudo que Jesus já fez por você. You see, God can't just say, oh, I'll forgive you, you wicked sinner. Deus não pode simplesmente dizer, ó, eu vou te perdoar, seu terrível pecador. No. A judge cannot just forgive people. Um juiz não pode perdoar as pessoas do nada. He sits there to enforce the law. Ele está sentado naquele tribunal para garantir que a lei seja cumprida. This person has broken the law. Essa pessoa violou a lei. There is a penalty. Existe uma penalidade por isso. Now, look, once you break the law, E uma vez que você viola a lei, you can't say to the judge, não há como dizer para o juiz, well, if you let me off this time, I promise you I'll never ever break the law again. se o senhor me deixar me safar dessa, eu prometo nunca mais violar a lei. What does the judge say? O que o juiz diria numa dessas? Well, that's very nice. Keep the law perfectly from now on. Que ótimo, guarde a lei perfeitamente daqui para frente. But that's not going to pay for sin of the past. Mas isso não vai pagar o seu pecado do passado? What do we do about the fact you already broke the law? O que nós fazemos com o fato que você já violou a lei? You can't make up for breaking the law in the past by keeping it in the future. Não há como você fazer com que a lei do passado, o quebrar da lei do passado, seja garantido ou seja espiado, digamos assim, pelo seu cumprir da lei no futuro. You're going to have to be forgiven. Você terá que ser perdoado. And it's a gift from God. E esse perdão é um dom de Deus. You don't deserve it. Você não o merece. You have to confess you are unworthy, Você tem que confessar que você é indigno, a sinner. um pecador. You cannot justify yourself. Você não pode se justificar. And you have to come humbly and repent Você tem que vir em humildade diante de Deus e se arrepender, and accept the penalty Christ paid in your place. aceitando a penalidade que Cristo pagou no seu lugar. Otherwise, there's no hope for peace in the heart. Em outras circunstâncias não há esperança para a paz no This coração. whole world needs peace with God, Todo este mundo precisa de paz com Deus. and each individual needs it as well. Cada indivíduo precisa dessa paz com Deus. Father, thank you for your love. Pai, obrigado pelo teu amor. You've been so patient, Tu tens sido tão paciente para so conosco, merciful, tão misericordioso, so kind to us, tão Lord. bondoso para conosco. And I pray for any here this morning. E eu oro por qualquer pessoa que aqui esteja nesta manhã, They've come to this conference, que chegou até essa conferência, but yet they're not sure mas ainda não tem in their certeza hearts. no seu coração, They have doubts. ainda tem dúvidas, They haven't received the gift of eternal life. ainda não recebeu o dom da vida eterna. God, I pray that they would do so now. Pai, eu oro para que façam isso agora, Just open their hearts to you and to our Savior, the Lord Jesus. que abram o seu coração para o Senhor e para o nosso Senhor Jesus Cristo, And they would have peace with God through para our que Lord tenham Jesus paz Christ. com Deus através do nosso Senhor Jesus. We ask this in Jesus' name. Pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.